Tudo bem, pessoal? Voltamos novamente aos nossos estudos de metodologia jurídica e de extensão, agora tratando dos procedimentos da pesquisa jurídica. A nossa indicação bibliográfica já apresentada nos leva a pensar o que é a pesquisa, né? A pesquisa é quando nós nos dedicamos sistematicamente ao estudo de um determinado objeto com uma finalidade. E quando a gente detecta esta finalidade ou apresenta esta finalidade, são os chamados objetivos. Então, o objeto da pesquisa há de ser delimitado. Não pode ser um objeto amplo demais, né? Então, há de ser delimitado este objeto, cuja finalidade, muitas vezes em termos de universidade ou academia, é justamente a apresentação, muitas vezes em formato monográfico, de trabalho de conclusão, que pela legislação, pela exigência legal, leva o aluno a se graduar, né, a finalizar o seu curso, né, sem o qual isto não é possível. Pois bem, então encaminhando aqui a nossa análise, a distinção de alguns procedimentos, de alguns métodos muito usuais nas ciências sociais. A pesquisa quantitativa é aquela que lida com o mensurável, aquilo que pode ser medido, pode ser colhido os determinados dados, e estes dados podem, né, ser detectados. Então, pesquisa quantitativa, assim como a qualitativa, dependem da formulação, da elaboração de questionários que vão ser aplicados, vão ser apresentados a um público, a um determinado universo, para se colher estes dados. Então, esse universo há de ser delimitado, né, para se colher efetivamente, primeiro aqui nos dados mensuráveis, ou dados relativos à qualidade. Um exemplo muito interessante, nós estudamos o problema do acesso à justiça e a finalidade do judiciário, que é dirimir os conflitos sociais, criar uma pacificação social. O acesso das pessoas à justiça é adequado? Então, se você resolve fazer uma pesquisa no seu município, no fórum da sua cidade, o acesso à justiça, né? Quantas pessoas, quantos processos foram protocolados em varas de família no seu município, que justamente trabalha com a pacificação social. Agora, se formos analisar pelo viés da qualidade, podemos analisar se este acesso à justiça realmente satisfaz o cidadão e se realmente vai dirimir os conflitos, já que uma decisão judicial faz lei entre as partes. Então podemos pensar que muitas vezes acaba ocorrendo perecimento de direitos devido a um prolongamento dos processos judiciais. Então, alguém que entra com uma petição, né, foi quantificado aqui um determinado número, ele teve a satisfação de uma decisão num período hábil, que lhe foi conveniente, ainda que essa decisão não tenha sido favorável a si próprio. Então, veja que nós podemos trabalhar uma pesquisa utilizando a método quantitativo junto com o qualitativo. Os dois não se excluem, né? E essa é a problemática do acesso à justiça. A pesquisa teórica e a pesquisa prática, de maneira contraposta. Toda pesquisa acaba sendo necessariamente teórica, né? Efetivamente. É inevitável lidar justamente com
outros materiais que não sejam os livros, principalmente em áreas de ciências sociais aplicadas, em ciências humanas, sobretudo. Então podemos ter um acesso à justiça facultado porque justamente diversos autores estudam o problema e estudam pelo viés da sociologia jurídica. É uma temática muito importante a ser colocada neste âmbito. A pesquisa teórica há de ser solidificada não em torno dos manuais que são corriqueiramente utilizados pelos alunos dentro das disciplinas, e as editoras investem, né, uma fortuna e ganham uma fortuna com esses manuais. Muitas vezes, livros especializados, de pesquisadores especializados, muitas vezes que foram desenvolvidas dissertações e teses de mestrado, são os mais adequados por aprofundarem os problemas. Então pensem efetivamente na pesquisa teórica que vai ser desenvolvida, qual o material utilizado por você. Ele é adequado? Ele é indicado? A pesquisa prática é justamente aquela desenvolvida no trabalho de campo, né? Utiliza-se depoimentos, colhe-se depoimentos, realiza-se entrevistas e pressupõe-se que elas sejam guardadas, armazenadas em forma de gravação para você transcrever posteriormente. Muitas vezes você vai lidar com depoimentos no acesso ao judiciário do cidadão, né, que buscou o judiciário e não teve o seu direito analisado, né, teve o seu direito perecido. Então, justamente a pesquisa prática vai trabalhar âmbitos da pessoalidade. Então, aquele entrevistador, aquele que vai colher o depoimento, deve se eximir de qualquer tipo de opinião. Aliás, a crítica que os positivistas sempre fizeram, né, e sempre gostavam de enfocar a pesquisa quantitativa, é por causa da isenção pessoal do pesquisador em relação ao seu objeto pesquisado. Nós temos que guardar um certo distanciamento nesse sentido. Por final, nessa parte, a pesquisa pode ser descritiva, mas ela pode ser também prescritiva. Descrever um caso seria simplesmente o levantamento do problema. Muitas vezes nós não sabemos qual o problema que ocorre, né? Ou seja, nós temos que ter dados hábeis, né? A quantidade de processos que são desenvolvidos por causa da Lei Maria da Penha, ou com o advento da Lei Maria da Penha, né? Que fez com que o Tribunal de Justiça criasse juizados e varas especializadas em juizados para dar celeridade a esse processo. Mas é somente através de levantamento de dados, né, que se pode descrever isto, né, e propor justamente uma mudança através da prescrição. Então aqui, na prescrição, nós podemos apresentar soluções, então é uma solução. Então aqui é simplesmente o levantamento do problema, ou a evocação do problema, o que é que se vive, aquilo que se realmente trata na questão. Então descrever seria levantar, seria acercar do que é efetivamente o problema, ao passo que a prescrição, a prescritividade seria ou identificação de soluções. Então, passando à frente, vamos desenvolver a ideia da pesquisa acadêmica. Então, a pesquisa acadêmica é aquela que é desenvolvida com uma finalidade. Toda universidade trabalha o famoso tripé, né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, nesse sentido, nós estamos aqui no âmbito do ensino, né, no curso de graduação, mas o nosso objeto focal nessa disciplina seria a pesquisa e puramente a extensão visualizada.
Então, toda a universidade prioriza justamente agências de fomento, os professores incentivam, há uma coordenação de pesquisa em todos os cursos, né, inclusive os cursos de direito. Há justamente o incentivo para o desenvolvimento do trabalho de conclusão, e por isso por uma questão legal, de um projeto de pesquisa, né, antes do trabalho de conclusão, um projeto de pesquisa que vai delinear um caminho a ser seguido pelo aluno a se pesquisar. Eu vou tratar aqui com vocês agora de uma formatação de um dos modos mais comuns, inclusive para incentivá-los a desenvolver no trabalho de conclusão, o chamado estudo de casos, que é justamente uma das modalidades no âmbito das ciências sociais, é uma das modalidades metodológicas e didáticas das mais aplicadas aí no mundo em termos de ensino, em termos de aprendizagem, em termos de pesquisa. Né? O estudo de caso foca-se numa ideia micro, né? Então você está justamente focando no micro e não necessariamente no macro, né? Ou seja, no relato específico, num fato acontecido, num caso factual, em uma jurisprudência, né? Um dos trabalhos mais importantes do advogado é pesquisar jurisprudências, muitas vezes para usar dentro das suas petições. Mas a jurisprudência pode e deve ser pesquisada pelo aluno. Hoje nós temos os sites dos tribunais, muito bem organizados, e depois eu vou projetar uma aula para vocês sobre essa questão da pesquisa jurisprudencial, que é muito importante também no âmbito do trabalho de conclusão e dos projetos de pesquisa. Então, o caso pode ser institucional, né? O que significa institucional? Quando ele lida com dados que são divulgados pela própria instituição, que são chamados dados oficiais, são chamados boletins. As secretarias de segurança pública ou de defesa social divulgam anualmente boletins do desenvolvimento da criminalidade naquele determinado estado que está se enfocando. Índices de homicídios, de assalto à mão armada, justamente para que as políticas públicas e as políticas de segurança sejam delimitadas. Mas pode um aluno justamente colher uma taxa de homicídios do ano de 2019 e resolver pesquisar na região metropolitana ou na cidade de Belo Horizonte por que houve uma diminuição ou por que houve um aumento das taxas de homicídio. Então, este dado aqui do lidar com casos institucionais, né? A Receita Federal divulga a tributação, coleta de impostos anual, né? O número de pessoas, de CPFs que caíram na malha fina, pessoas jurídicas e físicas. Então, você tem dados que são desenvolvidos institucionalmente e já entregues diretamente ao pesquisador. Então, não é preciso o aluno ir colher, através de questionários, de cada contribuinte do determinado município ou da determinada cidade, né? O estudo de casos, há uma determinada categoria aplicada. Então, eu vou exemplificar para vocês aqui o nosso direito eleitoral. No direito eleitoral se fala muito na fidelidade partidária, e esta fidelidade partidária nasce de um estatuto partidário, de uma filiação de uma determinada pessoa a um partido político, a uma ideologia. Os estatutos partidários são registrados no Cartório de Pessoas Jurídicas de Brasília. Então, o partido pode exigir a fidelidade no momento de uma votação, embora, infelizmente, isso no Brasil não seja tão levado a sério. No momento de uma votação, pode excluir um membro de um partido, né, a exigência da fidelidade partidária. Então, o estudo, por exemplo, de uma categoria aplicada, fidelidade, pode ser levada com um pouquinho mal escrito aqui,
fidelidade. O estudo de um caso factual, um caso ocorrido. No direito penal, nós estudamos os famosos erros judiciários. O professor René Arialdotti, grande criminalista do Paraná, professor da Universidade do Paraná, da Federal, tem um famoso livro sobre o estudo dos casos, dos erros judiciários já ocorridos no país. Então, nós temos o famoso caso dos irmãos Naves, que representou um erro judiciário. Então, isso justamente é um caso factual, que pode ser estudado, pode ser pensado. Então, a escrita, a pesquisa do professor René Arialdotti, dentre os vários casos que ele analisa nesta obra, está justamente o caso dos irmãos Naves. E chegamos ao estudo de caso da chamada comparado. Nós já falamos aqui nesse curso sobre o direito comparado, mas no caso aqui são de jurisprudências, que são as decisões dadas pelos tribunais, decisões reiteradas. O novo Código de Processo Civil focou muito nesse aspecto de decisões reiteradas, as decisões repetitivas, que não são necessárias serem levadas a julgamento a toda hora por cada pessoa. Os tribunais podem ajuntar e tomar uma decisão conjunta e elaborar uma jurisprudência, ou as jurisprudências que são diversas, são diferentes, são contraditórias entre si e que muitas vezes são utilizadas aí por advogados, num sentido ou em outro, para conseguir a sua vitória num determinado processo. Então eu cito o artigo 926 do novo Código de Processo Civil, a chamada uniformização de jurisprudência. Seriam estudos de casos comparados que os tribunais fazem. Então, uma turma do tribunal decidiu desta maneira, a segunda turma decidiu ao contrário. Então, reúnem-se todos os desembargadores, ministros daquele tribunal superior, geralmente são os tribunais superiores, são segunda instância, e vão tomar a decisão de qual é a melhor das decisões que deve ser seguida. E muitas vezes se edita uma súmula, um provimento, que deve ser acolhido e deve ser respeitado, inclusive pelos juízes de primeira instância. E os próprios advogados já sabem disso aqui. Então, o modo de uniformização da jurisprudência é um estudo de casos comparado. E, finalmente, os processos judiciais e administrativos. Este há, talvez, para a parte do estudante, uma dificuldade de ter acesso a este processo, a este caso, por exemplo. Mas pode ser que ele seja estagiário em um determinado escritório, que ele tenha acesso ao processo que ele vai estudar, guardada a situação do sigilo requerido, exigido pela lei. Embora para o advogado não exista o sigilo, mas para o estudante pode existir o sigilo em torno de peças processuais que ele vai precisar para pesquisar, para estudar o modo de atuação dos advogados, o modo de decisão judicial, o modo de recurso. Geralmente os processos administrativos, todo processo é público, vocês vão aprender isso, ou já aprenderam, todo processo é público, no entanto, existem alguns que são revestidos de sigilo. Os processos, por exemplo, que correm em varas de família, que têm menores, que terminam em dissolução, em partilha de bens. Então, são processos que muitas vezes há uma dificuldade para serem estudados e pesquisados pelo aluno. Vamos para a nossa famosa questão para resolução que nós temos proposto em todas as partes dessa matéria, que o objetivo é, inclusive, facilitar um bom resultado nas avaliações, que nós vamos modelar questões parecidas com essas. Então, neste caso aqui, sobre o quantitativo e o qualitativo na pesquisa, sobre os métodos, me parece que essa questão foi aplicada em um dos ENADES, Exame Nacional de Desempenho, parece que de 2012, um exame que todo estudante do ensino superior tem que fazer, da parte geral do exame.
né? Então, os estudantes de direito também fazem, podem ser selecionados a fazerem, né? Para avaliar a instituição, para avaliar seu desempenho. Então, esta questão muito bem elaborada tem a ver com a nossa matéria. Eu justamente pensei, vamos lê-la? A investigação quantitativa tem como campo de práticas e objetivos trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis. Deve ser utilizada para abarcar, do ponto de vista social, grandes aglomerados de dados de conjuntos demográficos, por exemplo, classificando-os e tornando-os inteligíveis por meio de variáveis. A investigação qualitativa trabalha com valores, com crenças, né? Representações, hábitos, atitudes. Adequa-se a aprofundar a complexidade dos fenômenos e processos particulares específicos de grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos intensamente. Minaio Sanches, né, publicado numa revista, Caderno de Saúde Pública. Veja que é bem didático o texto, né, que inclusive elucida para nós a diferenciação entre qualitativo e quantitativo na pesquisa. Aí a pergunta é a seguinte: as ciências sociais aplicadas, e dentre elas o direito se inclui, dispõem de métodos quantitativos e qualitativos descritos sinteticamente no texto acima. Então, dispõe de métodos. Considerando essas definições, analise as afirmações que se seguem. Então, vamos às 4 afirmações para chegarmos à resposta. Os métodos qualitativos e quantitativos não podem ser empregados em uma mesma pesquisa. Os métodos quantitativos são mais científicos que os qualitativos. Os métodos qualitativos são utilizados em estudo de caso ou contextos delimitados. Os métodos quantitativos e qualitativos são mutuamente excludentes. Então temos essas 4 afirmações, vamos analisar cada uma delas. Vou começar pela primeira. Primeira, os métodos qualitativos e quantitativos não podem ser empregados em uma mesma pesquisa. Errado, nós até apresentamos em conjunto e demos um exemplo para vocês sobre a questão do acesso ao judiciário, que mostra que eles podem ser empregados em uma mesma pesquisa. Então está errada esta afirmativa. A segunda, os métodos quantitativos e são mais científicos, os quantitativos são mais científicos que os qualitativos. Sim, inclusive os positivistas sempre priorizavam a mensuração, né? Acreditavam que a mensuração poderia tirar mais a pessoalidade da própria pesquisa. Então, continuam sendo considerados, né? Então, esta alternativa está certa. A terceira, os métodos qualitativos são utilizados em estudo de caso ou contextos delimitados. Nem sempre são utilizados, né? No caso aqui, os contextos podem ser ilimitados aqui, né? O chamado estudo de caso, né? Nós vimos, por exemplo, sobre a questão da fidelidade partidária num determinado estado brasileiro, uma fidelidade partidária em Brasília. Então, não é um contexto, está delimitado pela cidade, mas nós temos parlamentares de todo o país lá presentes colocados. E a pesquisa, o método qualitativo, nem sempre é um estudo de caso. Estudo de caso pode ser alguma coisa diferente do método qualitativo. Pode usar como pode não usar. Então, esta alternativa está errada. E os métodos quantitativos e qualitativos não são mutuamente excludentes. Está correto, né? Eles são complementares, inclusive divergem
lá da primeira afirmação. Portanto, a resposta correta é a letra D. Mais uma questão para auxiliá-lo nos seus estudos, a resolução letra D. Muito obrigado a vocês pela atenção e até a próxima aula.